Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Seguindo a nossa sequência de exposições na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler os versos 22, 23 e 24 do capítulo 5. Diz assim o texto: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus, na tua presença nós colocamos a leitura do texto e a exposição onde meditaremos nas tuas verdades. Pedindo a ti que use o teu servo com poder e graça para transmitir essas verdades que edificam o corpo, a alma e nos faz caminhar de forma mais serena diante daquilo que é a verdade do Senhor para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, eu vou pedir um desenho para vocês. Crianças, vocês vão desenhar aí a sua mãe. Desenhar a sua mãe. Se você já é alfabetizada, você vai colocar características que você consegue observar nela como mãe e como esposa do seu pai. Tá bom? E você que não é alfabetizada ainda, você pode fazer o desenho caracterizando aquilo que você pensa, acha e vê na sua mãe. O que sua mãe é para você? Hoje não é o dia das mães, mas nós vamos falar sobre essa mulher que Deus criou de forma perfeita e dentro de uma esfera que é a instituição familiar, Ele deu parâmetros a elas, assim como também dá ao homem. Nós estamos seguindo uma exposição da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós nos encontramos aqui, no capítulo 5, quando Paulo vai de forma prática trazer detalhes sobre o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos dentro da família. Nós temos muito o que falar sobre isso. Por isso, eu decidi dividir isso em 3 sermões. Então, o primeiro sermão nós vamos focar sobre a função da mulher, que é a primeira parte do texto. Depois, nós vamos falar sobre o papel do homem. E no terceiro sermão, o papel dos filhos e dos pais dentro do contexto familiar. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar para vocês, mulheres. Mas, não esqueçam, também nós vamos falar para os homens. E assim também para os filhos. Tá bom? Queridos, nós precisamos ser lembrados que o casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina, é criado por Deus. E nós temos essa criação sendo narrada para nós logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando no primeiro capítulo Deus coloca ali o homem como a peça fundamental da sua criação, dando a este homem a sua imagem, a sua semelhança, para que conforme ele pudesse gerenciar o jardim e toda a criação de Deus. Mas o texto também nos diz que Deus não só criou o homem, mas também criou a mulher. Ambos da mesma essência. Ambos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. No entanto, o capítulo 2, que vai detalhar para nós como se dá essa criação, ele vai trazer funções diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher.
E diante disso, Deus estabelece o casamento, dizendo que agora o homem e a mulher deixarão seus pais, se unirão e tornarão uma família. E essa família precisa expressar a glória da instituição divina. Ou seja, precisa expressar aquilo que de fato Deus criou e estabeleceu diante de parâmetros muito claros que devem ser desenvolvidos entre o casal que estão unidos para um propósito não humano, mas divino. E então nós temos no capítulo 3 um momento difícil dessa relação entre o homem e a mulher. Momento esse que nós encontramos uma distorção de papéis e de funções que culminou no pecado. E Deus interviu, Deus agiu. E por graça e misericórdia, Ele vai novamente restaurar o princípio como Ele havia estabelecido no capítulo 2. Nós vamos ver isso mais em detalhes à frente. Mas por que essa instituição, família, casamento, marido e mulher, é uma das instituições mais atacadas em nosso meio? Nós temos certeza que a família é a base estrutural de qualquer sociedade. E uma sociedade, para caminhar bem, ela precisa ter famílias bem formadas, estruturas bem postas. Então, quando você quer mudar uma estrutura, você vai, na fonte, ruir essa estrutura, desconstruindo os parâmetros que antes Deus estabeleceu como parâmetros reais e que devem ser praticados. E por isso que ela é atacada. Mas fora isso, queridos, nós temos também algumas coisas problemáticas nessa relação. E eu entendo que a primeira delas se dá porque a percepção e a condução dessa família passa pelas experiências que temos com pai e mãe. Muitas vezes o casamento, ele é apenas um reflexo do que foi o relacionamento do seu pai e da sua mãe com você. Fato é que quando o casamento está em problema e você vai então procurar ajudar, muitos dizem: mas pastor, ela não entende. Eu sou assim. Eu sou igual ao meu pai. Ou sou igual à minha mãe. Eu sou assim. Então ela precisa me entender. Aí ela diz: mas pastor, eu também sou diferente, porque eu fui criado numa família diferente. O ambiente em que eu fui criado é totalmente diferente da forma como ele foi criado. E por isso nós temos dificuldades. Não é isso que muitas vezes acontece? Talvez quando você está discutindo com a sua esposa, ou esposa com seu esposo, não é isso que vocês às vezes usam como elemento para se safar do problema que vocês mesmos estão criando? Aí que mora o problema. Porque em Cristo nós somos ou não somos novas criaturas. De fato, o ambiente, ele nos condiciona, mas não nos determina. Porque quem determina aquilo que somos ou como devemos viver, não é aquilo que os meus pais fizeram, mas é aquilo que Cristo fez em mim. E a partir disso as coisas precisam mudar. Porque agora o parâmetro da minha liberdade dentro do casamento e do relacionamento com a minha esposa e da esposa comigo se dá pelas Escrituras e não por experiências mal vividas dentro dos nossos lares. Além disso, o mundo está aí, com as suas filosofias, estabelecendo padrões culturais que influenciam o nosso pensamento, que determinam muitas vezes as nossas ações. E damos mais ouvido a essa voz pagã do que de fato as verdades de Deus.
E determinamos relacionamentos a partir daquilo que observamos ou experimentamos do que vemos sendo trazido pelo mundo como ideal de casamento. Antigamente, eram as novelas que determinavam muitos dos casamentos. Há estudos que comprovam que muitos divórcios passavam a acontecer após uma grande novela mostrar o divórcio como algo bom. E na sequência, vários divórcios aconteciam no mundo real, porque o fictício falou e manipulou algo que já era problemático dentro do relacionamento. Mas hoje, as novelas não influenciam tanto, porque hoje nem todo mundo gosta de sentar para assistir uma novela. Mas no Instagram, seguir pessoas que vocês acham modelos, como modelos para vocês, de relacionamento, de casamento, sim. E às vezes você conduz seu casamento a partir dessas pessoas que sequer conhecem você e sequer você conhece a profundidade do casamento deles, porque você não vive com eles, mas apenas vê o que é aparente nas redes sociais para determinar aquilo que vai ser entre você e a sua esposa. Os YouTubers, esses têm mais voz ainda, porque eles não apresentam apenas uma imagem, eles falam ao seu coração e determinam as suas ações. Perceba que muitas das vezes a concepção sobre a sua relação está mais ligada àquilo que você observa e experimenta do que necessariamente aquilo que você busca conhecer da única e absoluta verdade de Deus. O casamento, queridos, foi feito para ser vivido diante de Deus e não diante do mundo. E o casamento diante de Deus traz ensinos claros sobre como nós devemos nos portar. Por que Paulo começa a sua carta falando sobre a grandeza de Deus? Como nós lemos no primeiro capítulo, Paulo começa a falar com a igreja de Éfeso dizendo: olha, vocês precisam louvar a Deus, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é o Criador, o sustentador de toda a obra criada. Mas além disso, na economia da Trindade, eles estão agindo na sua salvação. Como? Antes da fundação do mundo, Deus desenhou o que deve ser para a realidade humana e para os escolhidos dele, escolhendo um povo para ser o seu povo. E no tempo, Deus traz o seu Filho Jesus, nascido de mulher, o Jesus eterno, para então morrer pelos pecadores, por aqueles que Deus escolheu. E por meio da morte de Jesus Cristo, Ele então vai resgatar esse povo. E Ele vai dar o Espírito Santo de Deus como habitação naqueles a quem o Pai salvou, através da obra de Jesus Cristo. Tirando-os das trevas e os trazendo para a luz, como ele diz no capítulo 2. Desenhando assim um quadro da nossa salvação. Para deixar claro àquela igreja e a mim e a você, que se nós entendermos quem somos, nós vamos conseguir viver como devemos viver à luz daquele que nos salvou. Por isso que os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios é essa clara realidade de quem você é em Cristo Jesus. Para depois, no capítulo 4, ele começar a descrever quem devemos ser, certos de que somos filhos de Deus, agora neste mundo caído, nos nossos relacionamentos, na forma como lidamos com as pessoas que Deus nos deu. Porque nós não estamos unidos ao mundo, mas nós estamos unidos a Deus. E nessa união com Deus, nós temos tudo o que precisamos para vivermos os nossos relacionamentos. Quando nós lemos, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido.
como isso soa, às vezes, tão ruim no ouvido de algumas? E não deveria ser. Muitos dizem: pastor, você vai pregar isso? É muito espinhoso. Você vai entrar num assunto complicado. Você vai mexer no vespeiro. Não, queridos. Isso é a palavra de Deus, a realidade daquilo que somos. Isso não deve ser algo difícil de ser entendido. Isso deve ser o estilo de vida buscado para aqueles que se relacionam antes de um com o outro, se relacionam com Deus. Entenda que a função da mulher, como submissa ao seu marido, não está determinada por aquilo que o mundo coloca, mas por aquilo que Deus revela a você nas páginas da sua Escritura. Então nós temos que vir aqui para entender e aprofundar sobre esse assunto. E é disso então que nós vamos conversar um pouquinho essa manhã. Nós vamos focar hoje sobre lar cristão, a submissão da mulher. E nós vamos encontrar nesse texto, nos versículos de 22 a 24, 3 coisas. Uma ordem, uma razão para a ordem e um exemplo, um modelo para a gente seguir à luz dessa ordem. Então nós temos uma ordem, uma razão e um modelo. Em primeiro lugar, a ordem. Submissão ao marido. Nós já podemos observar aqui um fator interessante nessa escrita do apóstolo Paulo. Se nós conhecemos um pouco do contexto e da história, nós vamos entender que naquele tempo as mulheres não eram bem vistas. Elas eram apenas um adereço para os homens, e muitas das vezes nem um adereço de prazer, apenas um adereço de procriação. A mulher estava dentro de casa apenas para procriar, para dar filhos. Essa era a percepção helênica, essa era a percepção também dos judeus. Essa percepção também estava entre os egípcios. Era isso naquele tempo. E a mulher tinha que ficar atrás do homem, e nunca à frente do homem, ou ao lado do homem, porque ela era vista apenas dessa forma. O que Paulo vai fazer aqui, queridos, é desconstruir o que a cultura construiu, para revelar que não é assim diante de Deus. Quando ele traz primeiro a mulher e fala a mulher como submissa ao seu marido, ele não está desconsiderando ou trazendo ela como um aspecto inferior ao homem, mas está dizendo, para a cultura daquela época, que permeava o pensamento de muitos, inclusive dos que estavam na igreja, a mulher, ela precisa ser enxergada como a essência da mesma criação que Deus deu ao homem. E por isso eu quero falar primeiro a elas. Mulheres, sejam submissas. E aí nós temos um outro problema, porque essa palavrinha aí, submissão, não soa bem em nossos ouvidos no tempo que nós vivemos hoje. E por que não? Porque esse termo, ele foi esvaziado do seu sentido bíblico. Esse termo deixou de ser uma essência de uma relação minha com Deus, porque na minha relação com Deus eu me submeto a Ele, eu estou sobre a missão dEle, eu estou vivendo diante dos propósitos que Ele estabeleceu para glorificar a Ele. Mas hoje essa palavra já causa um espanto, e quando falada, muitas vezes já se põe em uma barreira, não quero ouvir o que ele quer dizer. Eu, submissa a esse homem? Jamais. Mas nós precisamos entender e pensar um pouco mais na realidade do que Paulo está querendo dizer ao usar esse verbo, submissão. Esse verbo, submeter-se, no original, significa arrumar-se embaixo conforme sua posição. Era usado no contexto militar para expressar a atitude do subordinado ao seu superior hierárquico.
Esse verbo é o mesmo verbo usado também lá em Tito e em 1 Pedro para a relação entre servos e senhores. É essa mesma palavra que ele no verso 21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para então dizer, dessa forma, você, mulher, tem que se submeter ao seu marido. Essa submissão é voluntária. É voluntária e não subserviente. Porque é diante de pessoas da mesma essência criacional, mas com funções diferentes nos parâmetros estabelecidos pelo Criador, que eu passo a exercê-lo. Mas não só isso. O versículo traz, além do aspecto do obedecer, ao se submeter, mas também vai trazer uma analogia para dizer como se submeter e qual é a fonte para que a submissão aconteça. A esposa deve submeter-se ao seu marido da mesma maneira que todos nós nos submetemos ao Senhor Jesus. Essa submissão é expressa não por um sentimento que nos conduz a um fim, mas por um senso de obediência implantada em nosso coração no novo nascimento em Cristo Jesus. Então entenda, somente quando eu compreendo quem sou em Cristo é que eu vou conseguir me submeter a Ele e a mulher ao seu marido. Portanto, a submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas é por causa de Cristo. Logo, ela é a expressão desse relacionamento que primeiro acontece entre a pessoa e o seu Salvador. Nós temos uma ilustração clara do próprio Cristo sobre a submissão. Quando você vai para Filipenses capítulo 2, Paulo está falando ali sobre a importância de considerar os outros superiores a si mesmo. Ele vai dizer, e eu quero te dar um exemplo, igreja de Filipos. Quando você considera o outro superior a si mesmo, qual é esse exemplo? Exemplo daquele que se humilhou, se encarnou, assumiu a forma de servo para te salvar. E ele descreve então esse ato de Cristo vir para salvar os pecadores. Mas há um aspecto também dentro dessa função dada por Deus, que um comentarista me ajudou a perceber, e eu acho muito interessante. E eu quero falar para vocês. Ele diz o seguinte: ora, em sua bondade para com a mulher, o Senhor, que sabe perfeitamente que dentro do núcleo familiar, a maior parte do cuidado dos filhos repousa sobre a esposa, agradou-se em não sobrecarregá-la. É por isso que colocou a responsabilidade última, no tocante à família, sobre os ombros do esposo, segundo os dons que a este foram dados na criação. E de fato é. Mas o que nós vemos hoje, dentro da percepção cultural, é que muitas das vezes as mulheres estão querendo assumir o papel do homem e não estão aguentando. Por quê? Porque a sobrecarga que ela tem vai além do que Deus deixou para ela. E aí vem os problemas. Mas veja que o texto traz também algo interessante para nós. Ainda nesse verso ele vai dizer que essa submissão é ao seu próprio marido. Ou seja, somente ele e nenhum outro homem, no que tange ao seu casamento, você vai se submeter. Lembra quando como Deus é zeloso com o seu povo? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus exigindo do seu povo uma adoração exclusiva a Ele. E quando o povo passava a adorar outros deuses, Deus chamava esse povo de idólatras. Mas ele usa um termo também voltado para esse contexto de casamento, dizendo: vocês estão se prostituindo, adorando outros deuses ao seu Deus, ao seu Criador.
e chama aquele povo a voltar-se para Deus. Porque Deus quer exclusividade. E quando ele diz aqui ao seu próprio marido, ele está fazendo essa mesma alusão para dizer: você só vai se submeter ao homem que você escolheu para viver. É a ele que você deve submeter, tão somente a ele. Por isso aqui já vai uma aplicação para nós. Mulheres, escutem os conselhos dos pais, das amigas, dos amigos. É bom. Mas nunca tome uma decisão sem submeter ao seu marido. Escute conselhos, mas chegue à conclusão com o seu marido. Mas esperem, talvez o marido que você tem não é o reflexo daquilo que é o marido aqui descrito pelas Escrituras. E nós vamos ver isso. E para isso eu quero, inclusive, enfatizar aqui, ao fechar essa ideia da submissão, 4 coisas que vão nos ajudar a nos libertar de um mau entendimento sobre essa ordem. Primeiro, entenda, o seu marido é pecador tanto quanto você. Ele não é infalível. Tem um autor, chama Dave Harvey. Ele vai escrever um livro, Quando Dois Pecadores Dizem Sim. E nesse livro ele traz uma frase muito interessante de um puritano chamado Thomas Watson, que diz: se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Ele faz uma aplicação para o casamento depois. Se o pecado não for amargo, o casamento não será doce. Entenda, o seu marido é pecador. Ele é falho, ele é imperfeito. Ele não é infalível. Segundo, a submissão não é inferioridade, ou seja, a esposa não é inferior ao marido ao cumprir com esse ato de obediência. Porque assim como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a mulher também foi. Mas em funções ela foi designada para ser auxiliadora e não escrava dos interesses egoístas do marido. Porque a Escritura diz para nós que aos olhos de Deus, o homem e a mulher são coiguais diante de Deus. Terceiro, a submissão não é uma obediência incondicional. Incondicional é a sua obediência somente a Jesus Cristo. Porque a Jesus é absolutamente exclusiva. Mas a um pecador sujeito às mazelas dos desejos pecaminosos, não. Por exemplo, se a submissão da esposa ao marido implicar sua insubmissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer ao Senhor. E quarto, a submissão não é obediência sem fala. A esposa deve dialogar e expressar sua opinião no lar. E juntos pensarem e chegarem à conclusão nas tomadas de decisões. Não é um sozinho, mas é um na unidade entre homem e mulher, juntos, buscando viver a unidade que ambos têm com o seu Senhor e Salvador. E aqui vai um conselho aos que sonham em se casar. Vocês que sonham em se casar, eu preciso deixar esse conselho a vocês. Queridos, por toda a Escritura Deus revela que a sua vontade é que você case no Senhor. Por toda a Escritura, é assim que nós vemos Deus estabelecendo seus parâmetros do casamento. Ou seja, com alguém que professa a mesma fé. Sabe por quê? Porque no jugo desigual, será um fardo para a mulher crente ser submissa a um homem incrédulo. Assim como para o homem crente, será difícil a submissão da sua mulher incrédula.
Consequentemente, o casamento trará demonstrações de desconforto e caos. Portanto, busque para você uma mulher ou um homem mais crente que você. Mas nós sabemos que há configurações assim. E o casamento, uma vez consumado, é para a vida toda. Mas se de fato existir um casamento que não foi no Senhor, e que agora há uma luta constante para que um dos cônjuges possa buscar o Deus que o outro busca. Lembre de 1 Pedro 3, como nós lemos aqui. A mulher pode ganhar o marido pelo seu testemunho. A mulher sabe edificar o lar e vice-versa. Por isso não desiste do seu casamento, lute por ele continuamente. Em oração, em testemunho, cumprindo o seu papel, a sua função, para que o Evangelho seja pregado não só em palavras, mas no bom testemunho que você pode dar dentro do seu lar. Para que Cristo alcance aquele que ainda não se converteu a Cristo. Mas, jovens, pense nisso quando vocês forem escolher alguém para casar. Agora, nós temos aqui no verso 23 a razão para isso. Então, há uma ordem, sejam submissas, mas a razão disso é uma razão profunda, porque é uma razão teológica. Por quê? Porque o homem é o cabeça do lar. Essa é a razão teológica para existir a submissão. Em seu comentário, Hendricks vai dizer que um lar sem cabeça é um convite ao caos. Vamos pegar o exemplo, o uso da palavra submissão em um contexto militar. Um exército pode sair para uma batalha sem seu comandante? Pode. Mas ele vai ser uma presa fácil, bem fácil para o seu inimigo. Precisa do comandante. Porque senão ele vai se perder. Aquele que é a nossa autoridade suprema, ao criar todas as coisas, arquitetou para que a continuidade de sua obra criada passasse por uma figura de autoridade. Assim como a sociedade, para existir, precisa ter seus governantes, a igreja, para seguir no caminho, precisa de Cristo para dirigi-la, assim também Ele o faz para o casamento. Inclusive, sob essa concepção, teólogos reformados, calvinistas, como Abraham Kuyper e Herman Dorward, vão definir a concepção que a Escritura traz sobre esferas constituídas por Deus e vão chamar das soberanias das esferas, que são a instituição de Deus para a família, para a igreja e para o Estado. Dizendo, são 3 esferas instituídas por Deus. Todas elas têm os seus princípios e parâmetros revelados para nós nas Sagradas Escrituras. Um não interfere no outro, mas todos eles devem cumprir com as suas responsabilidades diante de Deus. Assim também é o casamento. Assim também é a família. E o cabeça aqui significa autoridade. A mesma que Cristo tem com a sua igreja, que para salvá-la o fez derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. É essa autoridade que Deus concede ao homem, ao marido. Assim como a submissão da mulher só faz sentido na relação dela com Cristo, assim também a autoridade do homem. Porque ao comparar com Cristo, cabeça da sua igreja, Paulo revela a profundidade dessa liderança. Então veja, não é qualquer marido, não é qualquer homem, mas é um homem que tem a sua liderança pautada no seu Salvador Jesus Cristo. Por isso que se essa configuração existir na vida do teu marido, a sua submissão não vai ser um fardo, mas vai ser resultado de um estilo de vida que você passa a ter a partir da sua vida com Cristo Jesus. Porque se Cristo está trabalhando para a santificação de sua igreja, e interessado em seu bem-estar, a liderança do homem com a sua esposa precisa espelhar
essa realidade também. Se Cristo é a segurança e proteção da sua igreja, assim também deve ser a liderança do esposo. Se Cristo se entregou voluntariamente para salvar a sua igreja, a liderança do homem deve ser de uma entrega voluntária e propositiva à sua esposa, visando o cuidado e o amadurecimento dela. Se Cristo é o supremo pastor da sua igreja, portanto, em sua liderança, o marido precisa pastorear o coração de sua esposa. Então veja, a submissão, ela está ligada a um aspecto muito mais profundo. Você vai submeter aquele que é o cabeça do lar, mas o cabeça do lar é o cabeça que foi transformado para liderar a sua casa no Senhor, para o Senhor, em culto ao Senhor. Essa autoridade, ela é desenhada não agora, mas na eternidade, e concedida ao homem na sua criação. Mesmo depois da queda, que foi uma clara inversão de papéis, a mulher assumindo a liderança do homem, esse consentindo com o ato, Deus faz questão, ao impor as bênçãos e maldições sobre a mulher, restaurar o princípio de liderança dado ao homem. Se você vê isso no capítulo 3, quando Deus está falando e punindo a mulher, Ele vai dizer, após colocar que a mulher vai sentir dores ao ter filhos, que essas dores faz parte do juízo de Deus sobre a desobediência. Mas há uma bênção diante disso, que são os filhos. E na sequência, então, Ele vai dizer, o teu desejo será para o teu marido. E quando diz que o seu desejo será para o teu marido, Ele está dizendo, olha, você não pode ouvir outros, você tem que ouvir o seu marido. Você tem que se submeter ao seu marido. E não a outros, como você se submeteu a dar ouvidos e fazer as coisas de acordo com aquilo que a serpente estabeleceu para você. Então a tua punição precisa ser, você tem que buscar uma vida de adoração. E essa adoração não deve ser uma adoração a outros, mas a Deus. E essa é a bênção. A bênção de que você vai adorar a Deus. A bênção de que você vai submeter apenas a um só homem. E Ele vai te governar. Isso que diz o texto. E Ele te governará. Ou seja, Ele vai te liderar. Portanto, a submissão não é expressão de escravidão, mas de liberdade. Não é escravidão, mas de liberdade. Quando de fato o marido é o cabeça do lar e lidera a sua família para glorificar a Deus. Então, o verso 24 nos traz, ou aprofunda, ou sumariza o que ele falou nos versos anteriores, ao trazer o modelo, a submissão da igreja a Cristo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, é cultica, é glorificativa. Uma submissão que começa depois da salvação, na convicção de quem ela é diante de Cristo, o noivo da sua igreja, mas também na expressão de um amor incondicional em resposta ao amor recebido pelo próprio noivo. Como diz primeira epístola ao João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja só é igreja quando se submete a Cristo e vive para Cristo. Essa é a sua verdadeira identidade e seu sentido existencial. A igreja não pode ser um lugar para me servir enquanto satisfaz os meus desejos, mas quando direciona os meus desejos a Cristo. E por isso que também o casamento não pode ser a mulher buscar submeter ao marido quando de fato ele faz aquilo que ela deseja, de forma egoísta. E nem o marido impor sobre a sua mulher que ela deve submeter a ele, porque ele quer que as coisas sejam conforme ele pensa e acha, sem buscar a peneira à luz das Escrituras.
Quando ele chama para o modelo, Cristo, a igreja, está dizendo, a igreja, ela vive não conforme o que ela acha que deve ser, mas de acordo com as verdades que ensina ela ser igreja. Por isso também deve ser o casamento, a relação entre a mulher e o homem. Essa é a realidade. A mulher deve ser submissa porque o casamento é um culto a Deus. Tem o seu caráter existencial e propósitos delineados para culminar na glória de Deus. E consegue se manter viva diante da graça remidora e sustentadora, porque há a habitação do Espírito Santo nesta igreja, em nós, igreja de Cristo. Mas nesse versículo há algo a mais que Paulo traz, diferente do que ele falou anteriormente. Veja que nessa cláusula ele traz aí o em tudo. Até onde vai a submissão? O em tudo não é absolutamente tudo. Porque se o esposo exigir algo contrário aos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus, o submeter-se seria errado. Como Atos 5, 29 vai nos dizer que nós podemos desobedecer uma autoridade se essa autoridade solicita que você faça alguma coisa contrária ao seu Deus. Então, nós temos limites. O em tudo aqui tem o seu limite. Como igreja, nós não nos submetemos a um ser tirano, mas aquele que nos amou e se entregou para nos salvar, e zela pela nossa pureza, e é misericordioso para nos guiar em esperança. Portanto, a submissão é diante de um marido que ama a esposa, e não um ogro egoísta que usa a esposa como adereço. A instrução aqui não é, esposas, sujeitem-se, e maridos, mandem. Não. Mas é, esposas, sujeitem-se, e maridos, amem. E maridos, amem. E esse amor do marido é a semelhança do amor de Cristo. Ame a sua esposa como Cristo amou e se entregou por sua igreja. Veja como isso tem um aspecto muito maior do que revelado por esse mundo para ser um padrão de família e de casamento. Porque tudo isso está dentro, primeiramente, da sua identidade com Cristo. Homem, da sua identidade com Cristo, mulher, e da nossa identidade com Cristo, como igreja. É isso que vai nortear a submissão e o amor. O submeter-se ao esposo que ama só será um problema se a sua relação vertical for defeituosa. Mas quando há harmonia, por mais que os dois sejam pecadores, vão viver uma vida comum no lar que glorifica a Deus. Porque graça, perdão, misericórdia e amor não serão meros adereços da sua vida cristã, mas o estilo de vida que Deus impôs a você. E não só impôs, mas Ele deu a você quando Ele fez em a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a habitação em você. Isso é se submeter. Isso é casamento. É assim que Deus desenhou para ser. O nosso problema é que damos mais ouvido para o mundo do que para a Escritura. O nosso problema é que nós queremos dizer ao outro para ser aquilo que o mundo ensina e não aquilo que Deus revela. Ou conforme a sua experiência vivida dentro de um lar disfuncional mostrou, e não a sua nova experiência com Cristo Jesus. Você é novo em Cristo Jesus. Por isso, nele, leve o seu casamento a cultuar, a glorificar, a bendizer ao Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero terminar dizendo a vocês mulheres,
Ore pelo seu marido. Você tem feito isso? Você tem orado para que ele tenha condições de exercer essa liderança como cabeça do seu lar, a semelhança da relação dele com Cristo Jesus? Você tem orado por isso? Nós oramos por tantas coisas, né? Mas às vezes sequer nós oramos pelo marido. Ore por ele. E se seu marido ainda não conhece a Cristo, não desista. Ore continuamente para que a obra redentora de Cristo Jesus que te salvou, salve ele também. E então você passe a desfrutar de um relacionamento muito mais profundo do que hoje. Segundo, permita que o marido exerça a autoridade e a liderança do lar. Tem mulheres mandando dentro de casa. Não pode. Nós temos uma clareza nisso ali em Gênesis 3, como nós falamos. Quem deve conduzir o lar é o cabeça. E a Escritura mostra como esse cabeça deve liderar. O seu auxílio, você é a auxiliadora que ajudará ele a exercer esse ofício e reconhecer que essa graça foi concedida por Deus para o seu lar. Terceiro, seja complemento do seu marido. Assim como o corpo é o complemento da cabeça, a igreja é o complemento de Cristo, a esposa é o complemento do marido. Então que você consiga ser essa auxiliadora idônea para o seu esposo. E por fim, tudo isso só será possível se você cultivar uma vida espiritual com Deus. Não espere que você consiga fazer isso sem a ajuda de Cristo. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor, você não vai conseguir cumprir esse papel. Porque antes você tem que submeter a Ele, para então se submeter ao seu marido. Como está a sua vida devocional? Como que está o seu tempo com Deus? Nós temos a tendência de no casamento ter o momento quando temos juntos. Mas é importante ter um individual. Tenha o seu momento devocional, você e Deus. E depois, junto com o seu marido, um outro momento, um outro tempo, para vocês compartilhar o que aprenderam, ou buscar mais ensinamento a respeito de Deus. Mas você precisa individualmente ter relacionamento com o seu Deus. Se não tem feito, faça isso. Porque essa instituição está sendo atacada, destruída. E você tem deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir o mundo. E o agente da destruição, queridos, não é o mundo. O mundo só é uma voz que fala. Mas quem aceita a voz e age dentro de casa é você e o seu marido. Não seja você o agente da destruição. Por isso busque a voz, a única voz a falar ao seu coração, que é verdadeira, que é santa, que é pura, que é justa, que é amável, que é a voz de Deus. Que Deus nos ajude a cumprir essa árdua missão. Nós, maridos, vocês, mulheres, em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.